Pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam. Pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam. Essa música é boa. Mas enfim. Boa tarde, senhores. Bem-vindos a mais apenas um CaraCast. Depois de uma longa semana. Uma longa semana que acabou a minha folga. Eu retorno aqui para fazer a alegria dos senhores nessa segunda-feira. Ou a tristeza, né? Não sei. Realmente. Ultimamente os meus podcasts eu acho que andam meio pra baixo, né, velho? Porra. Meu objetivo com o podcast, assim, tipo, foi fazer um bagulho mais alto astral, mas tipo, vamos divertir a galera, vamos ser mais alto astral aqui, porque a galera todos os outros podcasts, a galera fica falando de tristeza, como a vida anda triste. Aí eu falei, não, vamos fazer um negócio alto astral aqui, tá ligado? Falar assim com mais intensidade, tentar animar um pouco a galera, mas às vezes não dá, né, cara? Às vezes não dá. Tem hora que você realmente não tá afim, não dá, mas hoje é diferente, senhores. Hoje eu tô animado. Eu tô feliz. Hoje, né? Não é todo dia que a gente fica feliz, mas hoje, senhores, o programa vai ser bom, velho. Tô sentindo. Tô sentindo. Tá ligado quando vem aquele sentimento assim no fundo da sua alma quando você fala, esse negócio vai ser bom, isso aqui vai dar bom. É isso aqui, cara. Em 2 primeiros minutos de podcast aqui eu já tô vendo que o bagulho vai dar bom. Confia, pô, confia. O negócio é o seguinte, por que eu tô assim, cara? Esse bagulho hoje vai ser uma história meio longa. Pô, sempre é, né? Os meus 2 últimos podcasts eu só contei tipo uma história que durou 1 hora. A do teatro foi uma hora inteira. E a da viagem do retiro foi mais 1 hora. Então, eu não tenho transição de assuntos, cara. Eu tô ficando tipo um assunto por podcast. Isso é bom, cara. Isso é bom. Porque aí eu não preciso ficar pensando em assunto pra comentar. Eu só enrolo em um. Uma delícia. Mas enfim. O que aconteceu, cara? É, essa história agora não é tipo uma história. É uma história recente. Foi ontem isso. E não é uma história tipo de um evento, de uma festa ou alguma coisa que ocorreu, entendeu? Foi tipo, foi tipo um pensamento, sabe? E, e esse foi um estado emocional aí que eu passei, cara. E, tipo, isso me fez refletir sobre tanta coisa, cara. Tanta coisa assim interessante que eu posso falar aqui que eu me senti inspirado e logo que eu pensei nisso eu já vim direto pra gravar, cara. Eu não, pra vocês terem uma ideia, eu não escrevi pauta. Eu não pensei em porra nenhuma, eu só falei, eu vou gravar essa merda e botei pra gravar aqui, mano. Então, o que aconteceu ontem foi que, tipo, eu recentemente tô encarregado de um projeto, tá ligado? Um projeto grande, que, cara, não é pouco dizer que pode mudar minha vida. Só que esse projeto que eu ando fazendo, desculpa não poder dar muitos detalhes, mas vocês me entendem, né? E, e esse projeto, cara, o problema é que eu vou ter que me esforçar, tipo, eu vou ter que me cansar, mano, pra caralho, pra fazer esse projeto, tá ligado? Mano, eu vou ter que gastar manhã, tarde e noite pra poder realizar esse projeto, que a conclusão é esperada daqui 3 meses. Mas, cara, e durante esses 3 meses que eu aceitei o projeto, eu vou ter que ficar, tipo, dedicar todo o meu dia, todo o meu tempo pra realizar esse projeto, tá ligado? E com isso, cara, eu, eu meio que tô mais pra baixo, tá ligado? Apesar de eu estar muito motivado. E eu descobri isso ontem. O que aconteceu, cara? Ontem eu fui falar com um cara, né? E eu conversei sobre o projeto, tudo. E eu conversei, o que vai precisar para fazer, quantas horas vai ser, quanto tempo assim de dedicação eu vou precisar. E aí, cara,
eu descobri que pra realizar essa merda no tempo de 3 meses, eu vou ter que. Cara, eu vou ter que trabalhar pra caralho, meu. Eu vou ter que trabalhar de segunda a sábado e, tipo, o dia inteiro. Algumas vezes eu vou. Alguns dias eu vou ter, tipo, a minha noite eu vou ter livre, mas. Cara, eu vou precisar ficar trabalhando o dia inteiro, de segunda a sábado. Mas é porque eu peguei esse projeto meio atrasado, então tô tendo que correr atrás, cara. Vou ter que trabalhar que nem um condenado pra fazer essa merda. E tipo, mas mesmo sabendo disso eu aceitei, cara, porque chega uma hora na sua vida, cara, que você, por mais que seja uma merda, que você não tenha motivação nenhuma pra fazer algumas coisas, você simplesmente aceita, tá ligado? Você simplesmente aceita a responsabilidade, olha pra si mesmo e fala: é isso, cara, eu tenho que fazer isso, senão eu não avanço, eu não saio de onde eu tô, eu vou ficar meio que parado no tempo, na mediocridade. Porque eu não tô satisfeito onde eu tô, cara, eu não tô me sentindo realizado, sabe? Tô me sentindo um merda. Onde eu tô agora, eu tô me sentindo um bosta, cara. E, e aí eu tô vendo uma oportunidade, cara. Tô vendo uma oportunidade de avançar, de subir na vida. Mas para eu realizar essa oportunidade que eu tô sentindo que é esse projeto, cara, eu vou precisar dar o sangue, mano. Suor, lágrimas, tudo. Eu não vou ter tempo livre, cara. Eu vou trabalhar o dia inteiro, de manhã até a noite. E, tipo, não tô falando, tipo, eu vou, tipo, 10 da manhã eu vou e termino, sei lá, 6 da tarde. Que isso seria 8 horas. Não tô falando disso, cara. Tô falando, tipo, 7h30 até as 8 da noite, cara. Vai ser pesadíssimo, mas tô. É pra subir. Tudo isso é por um objetivo, cara. Pra subir na vida, tá ligado? E, o que aconteceu ontem que me fez refletir tanto sobre isso, cara? Que, tipo, ontem foi o dia que eu aceitei o projeto, né? E eu pensei, pô, hoje vai ser, tipo, o meu último dia de tempo livre, porque essa semana agora, essa semana, segunda hoje até o domingo que vem, vai ser o tempo de planejamento e, e a partir da semana que vem eu vou começar a montar o projeto de fato. Mas agora essa primeira semana é só a fase de planejamento, ou seja, o planejamento do planejamento. Você vê o bagulho. Então eu pensei, pô, eu vou aproveitar esse dia, né? O domingo ontem eu aproveitei pra ficar, tipo, jogando e fazendo nada. E aí o que eu fui fazer, cara? Eu não sei se algum de vocês já jogou. Porque é uma parada, parada de viado mesmo, era de viado. Eu acho que o Thiago do Sozinho no Mundo me entende. Eu acho que ele já deve ter jogado, mas. Ou vocês também, porque quem acompanha o podcast é tudo degenerado, né, cara? Então, deve ter gente que joga também, mas eroguês, já ouviram falar, cara? Cara, eroguês são tipo. São visual novels. Visual novels são tipo. Cara, como eu posso dizer? Cara, como eu posso explicar? São tipo animes, só que jogo, tá ligado? Não é tipo jogo de anime, é tipo. É jogo de decisão, sabe? Jogo de escolhas. Só que o que é um eroge? O eroge é um jogo de escolhas. E tipo, tem aquele negócio, conta uma história, é drama, suspense, aventura, o que for, conta uma história, só que o eroge é um ramo específico do jogo, em que o eroge, ele se chama assim porque tem o elemento do sexo envolvido. Então, tem putaria explícita no jogo, entendeu? Então, tipo, então é isso que muda. É um jogo mais 18 aqui que no Ocidente seria um jogo mais 18, assim, a categoria de jogo. Mas lá no Japão chama eroge, que é um jogo com putaria explícita, tá ligado? E a putaria é uma parte da história. Ou seja, é tipo um jogo de hentai, só que com história, com roteiro, não é só pra você, tipo, bater punheta, é pra elaborar do bagulho. E aí, cara, tipo, depois de aceitar esse projeto, eu fiquei, tipo,
bolado, eu aceitei, tipo, na hora que me foi oferecido, eu aceitei, cara, nem pensei em nada, que eu falei, essa é a oportunidade, cara, essa é a oportunidade que eu tenho de subir na vida, essa é a oportunidade que eu tenho de parar de me sentir esse merda e subir na vida, cara. E com isso, eu, eu imediatamente cheguei em casa e falei, não, eu vou descansar, né, vou aproveitar para amanhã já começar o planejamento, fazer o que eu tenho que fazer, e beleza, vou aproveitar aí. E eu fiquei jogando, cara. E tipo, quando eu jogo, eu entro em outro mundo, sabe? Eu não sei se vocês sabem o que eu tô falando, mas, por exemplo, quando você tá jogando, sei lá, um Xbox, um PlayStation, ou quando você tá lendo um livro, quando você tá muito focado em alguma coisa, pode ser qualquer coisa, parece que meio você se desliga do mundo exterior e você só foca naquilo. O exemplo mais clássico é um livro, por exemplo. Sabe quando você está lendo um livro e você entra no universo do livro, você meio que tipo esquece da sua realidade, você esquece do que está ao seu redor e você simplesmente foca no universo do livro, você entra lá como um observador. Você sai da sua realidade por alguns instantes para entrar no livro, sabe? Então, é isso que eu faço. Eu consigo me focar muito fácil, cara. E aí quando eu tava jogando, eu meio que entrei no universo do jogo, né? Porque história interessante, uma putariazinha pra deixar todo mundo feliz, é gostoso, né? É bom. E pô, mas como eu tô falando aqui, parece que é um jogo pra bater punheta. Não é um jogo pra bater punheta. É tipo assim, primeiro você vê a história e no final, como recompensa, você ganha as cenas de putaria, que é a punhetinha, entendeu? Enfim, o que aconteceu, cara, é que tipo, quando eu terminei o jogo, sei lá, quando eu acabei, eu zerei o jogo, ontem, cara, me veio uma depressão, mano. Me veio uma tristeza. Eu comecei a, tipo, a ficar bolado, cara, ficar ansioso, do nada. E tipo, logo que eu terminei, cara, eu comecei a ficar desesperado, eu comecei a sentir uma tristeza, um desespero, assim, do nada. E quando eu sinto essas coisas, cara, quando eu me sinto desconfortável, me sinto mal, cara. Eu sempre, o que eu faço não é tipo me, como é que fala? Me afundar no desespero, entendeu? Não é tipo, cara, eu tento primeiro entender do porquê eu tô sentindo isso, cara. Porque vocês já sentiram, tipo, você tá de boa, mas de repente vem um desespero, uma tristeza e você não sabe de onde vem, você fica desesperado, você não sabe a causa. E se você não sabe a causa, você não sabe nem como começar a resolver, entendeu? E aí foi isso que eu fiz, cara. Eu senti um desespero, eu senti uma tristeza e tentei tipo, procurar, cara. Procurar dentro de mim. De onde tá vindo isso, cara? Que é isso, cara? Porque eu tô assim. E, e aí, tipo, eu fiquei ansioso, fiquei desesperado, cara. Eu fiquei, tipo. E o que aconteceu, cara? Eu fiquei, tipo, a noite inteira refletindo, desesperado, triste, pensando um monte de merda, cara. Pensando, tipo, um monte de besteira. Comecei a. E aí eu fui procurando. E depois ficar me perguntando, cara. Porque é nessas horas que eu faço. Eu fico me perguntando, tipo, meio que meditando, me perguntando, pô, por que eu tô triste? O que tá acontecendo, tá ligado? Porque se você só deixar o desespero tomar conta, você não faz porra nenhuma. Você não consegue fazer nada. Entendeu? É tipo, eu imagino que pra quem sinta depressão é isso. Você deixa a tristeza tomar conta de você e você não tem mais força pra fazer nada. Tipo, quando você fica no sofá lá, que tá deprimido, você não tem forças pra fazer nada, porque você deixa a tristeza tomar conta, entendeu? E aí, eu, tipo, eu fiquei refletindo, cara, e eu, eu pensei, cara, que tipo, o que aconteceu, cara? Eu cheguei numa conclusão de que quando eu fui jogar, por exemplo, quando eu fui jogar, eu entrei num mundo diferente, entende? Esse podcast aqui vai ser brisado pra caralho, mas sigam comigo, cara. Sério, tipo, vai ser brisado, mas faz sentido, cara. Tudo faz sentido, eu garanto. Eu não fumei um baseado e comecei a gravar esse podcast. O bagulho realmente vai fazer sentido.
Mas aguentem um pouquinho aí. E aí, cara, quando eu fiquei desesperado e refleti, eu cheguei na conclusão de que quando eu comecei a jogar, eu, eu escapei da minha realidade. Eu comecei a jogar o jogo, tipo, pra sair da minha realidade, cara. Eu tava me sentindo. Foi tipo uma surpresa tão grande eu ter a oportunidade de fazer o projeto e tipo, foi uma pressão. Eu, eu pensei que eu não estava me sentindo pressionado, mas eu tô sentindo uma pressão, eu tava sentindo uma pressão tão grande que aí eu simplesmente, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi ligar o jogo e escapar da minha realidade, entendeu, cara? Eu liguei o jogo pra me distrair, porque não é assim, cara. Tipo, por exemplo, por exemplo, imagina, sua vida é um trabalho de merda. Você se sente um merda. Você acaba procurando escapar da realidade, cara. Seja por meio de drogas, seja séries, livros, jogos, vícios, o que for, cara. Você procura coisas para se distrair, para escapar da realidade, entendeu? E no meu caso, o que eu fiz foi eu me afundei em outra história. Eu entrei em outra história. Ou seja, no caso do jogo, eu entrei em outra história pra escapar da minha realidade, porque eu tava me sentindo pressionado, eu tava, como é que fala? Eu nem percebi isso, mas eu tava me sentindo muito pressionado. Eu senti o peso, cara, do projeto que eu ia fazer. E acabou que eu simplesmente cheguei em casa e me desliguei da minha realidade e entrei em outra. Entrei em uma realidade mais feliz, que é um jogo com. É jogo de decisões, né? Mas não é um bagulho complexo. Qualquer imbecil consegue pegar um final feliz nesses joguinhos de decisões, tá ligado? Não é uma parada altamente complexa. E então, o objetivo do jogo é você pegar um final feliz, cara. E é isso que fiz. Eu comecei a jogar pra pegar esse final feliz, entendeu? Mas depois que eu atingi o final feliz e o jogo acabou, eu voltei à minha realidade, tipo, como que na hora. Foi só um estalar de dedos e pronto. Eu voltei pra minha realidade, eu voltei pra minha tristeza, eu voltei pra minha pressão. Eu não tinha mais com o que me distrair, entendeu? E quando acabou e eu vi que amanhã, por exemplo, quando eu terminei de jogar era tipo umas 8 da noite. E eu percebi que estava chegando a hora de dormir e amanhã ia começar o planejamento do projeto. Eu comecei a entrar em desespero, cara. Comecei a ficar triste, eu comecei a sentir o peso de tudo. Comecei a me desesperar com isso, entendeu? Por quê? Porque eu tava em uma realidade mais feliz, eu tava me distraindo, eu tava imerso em um lugar mais feliz, um lugar onde tudo dá certo, que no caso é o jogo. E, e eu tava me enganando, porque uma coisa é você jogar um jogo pelo prazer, pelo entretenimento, entendeu? Tipo, você chega lá e você fala, eu tô afim de jogar, eu tô afim de ver uma série, tô afim de ler um livro, você vai lá e lê, tipo, e você tá num estado emocional tranquilo. Só que eu, cara, o motivo pelo qual eu comecei a jogar foi pra sair do, tipo, me distrair. E, e acabou que quando eu parei de jogar e acabou minha fonte de distração, eu voltei com tudo, cara. Todas as emoções, todo o peso, toda a pressão, cara, veio pra cima e eu não tinha mais pra onde correr. Eu ia dormir, acordar amanhã e ia ter que aguentar e assumir a responsabilidade do que eu aceitei fazer. E como eu falei, eu aceitei isso porque eu cansei de ser um merda, eu cansei de ser um bosta na vida e eu senti que tava na hora, cara, de eu assumir a responsabilidade, bater no peito e falar, vamos pra frente. Vamos sair da mediocridade, vamos seguir, caminhar em frente, entendeu? Que eu tava parado, eu sentia que a minha vida, cara, por exemplo, insatisfação, cara, uma das coisas mais importantes na sua vida, meu avô me falou um dia uma frase, ele me falou o seguinte, tem três coisas mais importantes na vida, a terceira coisa, honrar seu nome, honrar quem você honrar honrar os seus ideais, honrar a pessoa que você é, entende? A segunda coisa mais importante é a saúde. Ter saúde, pois sem saúde você não faz porra nenhuma, entendeu?
E a coisa mais importante na vida é a satisfação. Não é, eu digo todos os tipos de satisfação. A satisfação pessoal, a satisfação profissional, a satisfação sexual, tudo, cara. Ter satisfação, tipo, a satisfação que eu digo é quando você chega em casa e você fala, porra, hoje é meu dia, eu me esforcei, eu fiz o que eu queria fazer, eu tô aproveitando minhas oportunidades. É esse tipo de satisfação que eu tô falando. E, cara, e encontrar essa satisfação é uma das coisas mais difíceis que tem, cara. Por exemplo, o que eu mais vejo por aí é gente que não tá satisfeita com a vida. Eu incluso, eu não tô satisfeito com a minha vida agora, cara. Eu quero mais, entendeu? Eu quero sair dessa merda, eu quero parar de sentir pena de mim pra realmente assumir, cara. Assumir que eu fui um bosta, eu sou um bosta e que eu tenho que mudar. Assumir a mudança, sabe? E, e isso, cara, quando eu percebi isso, quando eu falei isso, cara, quando eu bati no peito ontem e falei isso, cara, eu tipo senti mais em paz. Não é tipo, agora eu tô me sentindo super-homem, eu não tem mais pressão, não tem mais, como é que fala? Não tem mais peso, tudo vai dar certo, estou feliz. Não, cara, não é assim. Mas pelo menos você se sente mais motivado, cara, pra seguir em frente, entende? É engraçado, né, cara? Você, antes de. Pra você começar a ascender, pra você começar a se tornar uma pessoa melhor, primeiro você tem que chegar no fundo do poço, né, cara? Quão maravilhoso seria, tipo, você só começar a vida, aprender as coisas na primeira vez que elas fossem ensinadas e você aprender as lições, entendeu? Tudo que a vida te ensina, você simplesmente aprender de primeira e você nunca precisar passar pelas dificuldades, passar pela tristeza, você simplesmente ser feliz, entende? Mas não é assim que funciona, cara. Do jeito que funciona, você, antes de atingir a felicidade, antes de você começar a melhorar como gente, você primeiro tem que atingir o fundo do poço. O fundo, cara, você tem que ser, é tipo, no meu caso, cara, você atinge o fundo do poço, você cava mais um pouco, você, sei lá, explode a porra do fundo do poço pra cair mais fundo. E só agora, cara, quando eu cheguei no fundo do poço que eu comecei a escalar de novo. Comecei a escalar pra tentar sair do poço, entendeu? Mas é assim que começa, cara. É triste, mas é a realidade. Você primeiro tem que passar pela merda, passar pelos anos de merda pra tudo, pra depois, só depois você começar a realmente entender quais foram as lições passadas na vida, sabe? Entender o que você fez de errado, o que você precisa fazer, sabe? Porque uma das coisas que o ser humano mais gosta é de iludir a si mesmo, cara. De tipo falar, eu sei que eu tenho que estudar, ou tipo fala pros outros, eu vou estudar, ou seja, eu vou trabalhar, eu vou me tornar uma pessoa melhor, e tipo ficar só falando. E quando você fala, cara, quando você faz essas afirmações, mas você não toma ação, cara. Você não toma ação, você não faz nada, você não faz por onde pra melhorar, você ilude a si mesmo. Você ilude os outros, mas pior do que iludir os outros, você tá iludindo a si mesmo, cara. E no fundo, você sabe que vai continuar esse merda. Se você não tomar ação, cara. Você sabe que falar não adianta. Você sabe que ficar falando. Não é porque quanto mais você fala, mais verdade algo vai se tornar. Não é assim que a vida funciona, cara. É fazer por onde, entendeu? É tomar ação. E muitas vezes, cara, eu não tomo ação porque me falta motivação, cara. Me falta motivação para seguir em frente, me falta motivação para começar um projeto, me falta motivação para me tornar uma pessoa melhor, entendeu? E é isso, cara. E eu só tô fazendo esse projeto, eu só tô aceitando isso aí porque que eu tô motivado, que eu falei, cansei de ser esse merda, vamos seguir em frente. Mas isso significa que no futuro eu, eu, eu vou começar a parar de ser só conversa e começar a agir? Porque cara, eu sou só conversa, cara. Muitas coisas que eu falo, que eu já falei na minha vida, foi só conversa. Eu não tomava ação. Eu sempre fui muito honesto comigo mesmo. De quando eu falava uma coisa, eu sabia exatamente o que eu não ia fazer.
Ou seja, eu me sabotava, cara. É isso, não tem outra palavra. Eu sempre fui muito de conversa, pouco ação, agia pouco. E, cara, aí é difícil mudar isso, cara. Quando você pega o hábito de ficar afirmando, à torta e à direita, ficar afirmando, eu vou mudar, eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu reconheci meus erros. Aí você fala isso e você sente que você deu um puta passo do caralho, reconhecer os seus erros. Você acha que só fazendo isso você deu um puta passo, mas não é, cara. Não é um puta passo. É só o primeiro passo. Mas não adianta você dar o primeiro passo e parar de andar, porra. O segundo passo, no caso, é a ação. Você tem que começar a andar. Não adianta você dar o primeiro passo e parar. Tem que andar. Você tem que começar a caminhar. E você só começa caminhando tomando ação, entendeu, cara? E eu, no meu caso, eu não tomava ação. Eu ficava estagnado. Entendeu? E é isso que eu tô tentando mudar, cara. Tanto que hoje, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu vou ao psicólogo, entendeu? E é muito bom. É muito bom. Só vai no psicólogo quem é doido. Não é assim, cara. Psicólogo, tipo, é uma coisa muito boa de se fazer porque você conversa, você descobre coisas sobre si mesmo. Não é necessário ter um psicólogo, mas é recomendado, é muito bom. E, por exemplo, mas eu não tô dizendo. Cara, eu vou dizer uma coisa: tem muito psicólogo malo também. Que não faz porra nenhuma, que se aproveita do paciente e só fica, tipo, dando conselhinho de merda. É, conselhinho genérico, mas cara, eu tive a sorte de achar um psicólogo que me respeita, que genuinamente se preocupa meus problemas. E, e a gente, nas sessões, cara, a gente tenta resolver as coisas, entendeu? Eu me abro, cara. Eu falo realmente, eu sou honesto. Eu falo o que eu tô sentindo, falo o que tá acontecendo, falo o problema. Eu não me iludo e não iludo ao psicólogo, entendeu? Eu simplesmente boto na mesa, entendeu? Mas. E aí eu percebi essas coisas que eu falei ontem, depois que eu vi mais, eu me tornei só certo, tipo, garantido de que era, era, era tudo isso que eu falei que precisava mudar, tudo isso que eu falei. Eu só me convenci de que isso era a verdade quando eu fiz uma atividade, cara. Porque é muito comum em psicólogos você fazer atividades, entendeu? Tipo, depende da abordagem do psicólogo, mas é muito comum os psicólogos passarem tipo atividades, mas não atividade tipo a dever de casa, ou sei lá, questões, não. É tipo atividade de, por exemplo, por exemplo, essa atividade que eu fiz hoje, que me ajudou, foi tipo, é uma roda, eu fiz uma roda da vida tipo um círculo. E esse círculo é dividido em 4 áreas, que é qualidade de vida, área pessoal, área dos relacionamentos e a área profissional. E, tipo, e é subdividido em mais categorias, e dessas categorias tem um número de 1 a 10. E aí era pra você marcar o quão satisfeito você estava nessa área, cara. E, tipo, pode parecer uma atividade bocó, uma atividade idiota. Mas, cara, vocês não sabem o quantas vezes a gente se engana falando que a gente está satisfeito ou não está satisfeito com algo, entende? Ser honesto com você mesmo é difícil, cara. Requer trabalho, cara. Tipo, você tem que treinar pra ser honesto com você mesmo, porque a nossa mente, ela engana nós mesmos, cara, porque ela tenta se proteger, porque aceitar a realidade, aceitar como a vida é, aceitar, por exemplo, que você tá sendo um merda é difícil. Difícil, cara. Por isso requer treino. E essas coisinhas, por exemplo, essas atividadezinhas, ela não te. O psicólogo não te passa porque para gastar tempo de sessão, ou só porque, sei lá, é uma atividade bonitinha. Não, não é por isso, porra, tem motivo. Tudo tem um motivo, cara.
Então, e como eu falei, tem psicólogo mal? Tem psicólogo que faz passa atividadezinha aí, tipo, só pra dizer alguma coisa? Tem. E sabe o que você faz nesse caso, cara? Você muda de psicólogo, porra. Muda de psicólogo até você achar um com que você se sinta confortável e que você acha que está te ajudando, entendeu? E o psicólogo que eu tô indo, cara, eu vou há 4 anos, cara. 4 anos. E tipo, eu recebi alta uma vez já, cara. Receber alta, o psicólogo fala, ó, você tá bem, você tá bem melhor. Eu acho que, porque tipo, o psicólogo não é uma parada que você vai a vida inteira, entendeu? Psicólogo é tipo uma coisa pra ajudar você a resolver seus problemas. Não é uma parada, não é uma bengala pra você ficar se apoiando e esperando que o psicólogo resolva seus problemas, cara. Então por isso que, tipo, chega uma hora que o psicólogo vê que você tá melhor e te dá alta. Eu já recebi alta uma vez, cara. Só que aconteceu umas paradas, tipo, é, minhas ansiedades, o câncer, assim, eu tive que retornar ao psicólogo, entendeu? Porque eu tava mal. E peraí que eu tô tomando um café com leite aqui. Então, ó, senhores, uma coisa importante sobre esse podcast. Quando você. Peraí, a campanha tocou. Vou dar um pause. Agora eu sei editar, mano. Mentira, não sei não. Só vou pausar aqui o Audacity e continuar. Vai ser tipo mágica, tá ligado? Vocês não vão nem perceber a pausa. Eu vou pausar e vai parecer que eu nem pausei. Vocês vão perceber que eu pausei porque eu falei que eu pausei. Entendeu? Aí, ó. Falei, vocês nem perceberam que eu dei a pausa. E eu fiquei uma meia hora fora. Caralho, peraí. Eu fiquei uma meia hora fora aqui, vocês nem perceberam. Eu sou o mito das edições mesmo. Pode bater palma aí. Mas aí, e antes de voltar ao assunto, que eu acho que eu perdi o fio da meada. Eu tava falando da roda da vida. Pera aí. Mas eu vou voltar naquele assunto, mas. Cara, duas coisas muito interessantes me aconteceram quando. Eu fui lá no supermercado agora. Me aconteceram dois momentos singulares ali, muito bons. O primeiro foi que eu tava na fila do carro. Os dois foram em curto espaço de tempo. O primeiro foi que eu tava ali na fila do caixa, né, esperando. E aí tinha dois malucos na minha frente. Aí um chama o outro, mostra o celular pra ele e fala aí, se liga, se liga. Aí eu, como um bom curioso, aquele ditado, não sei o que, faz a pergunta aí, o que é? Come cu de curioso. Mas enfim, aí como um bom curioso, eu dei ele esticada no pescoço, assim, pra dar uma olhada. E ele tava lá no celular do bicho, como é que é? E aí hoje, rola? Aí a mulher responde assim, chegues, kkk. Aí aí tá normal, né? O cara vai se dar bem hoje. Mas aí o outro chegou pra ele e falou, mas e a Cida? A Cida sabe dela? Aí o cara respondeu pra ela, a Cida não sabe dela, mas ela sabe da Cida. Aí, ai meu Deus. Aí, cara, é nesse momento. O que vocês acham que eu fiz? Opção A. Eu fui. Eu comentei com eles, com muito respeito, que aquilo era uma atitude errada, que era desrespeitoso, idiota, machista e que era feio. Opção B. Eu quebrei os dois na porrada e falei para eles se tornarem homens de verdade. Opção C. Eu ri, chamei eles de gado e postei no grupo do Facebook sobre como eles eram gados. E opção D. Eu, eu olhei para as tetas de uma MILF que estava passando ali do meu lado e pensei, caralho, eu sou gado demais. KKK. Senhores, isso aqui não é nenhum caldeirão do Hulk, mas a opção certa é a letra D. Eu sou gado demais. KKK.
Porque não dá, cara. Tem mulher que passa no supermercado e, tipo, elas usam umas roupas que... Cara, é roupa pedindo assim, me olhem. É, tipo, as tetas acenando assim, me olhe, Olha, tipo, com aquele decotão, tá ligado? É uma milfzona, deve ter uns 40, mas porra, que delícia. E aí, tipo, e aí é aquela... tipo essas milf de quarentona, devia ser solteiro, né, cara? Porque usa... Ou não, né, cara? Vai que alguém assumiu aí, assumiu o BO e assumiu os dois filhos junto. É, é. E o outro momento singelo foi que eu tava. Aí eu fui pagar o bagulho. E aí, tipo, tinha uma mulher lá contando umas moedas de 5 centavos. Eu, tipo, olhei pro lado. Aí a mulher tava, tipo, um, dois, três, quatro. Aí eu, sei lá, eu tava pagando de boa, né? E aí a mulher do meu lado começou a olhar pra mim e falar: esse supermercado aqui é complicado, né? Não se prepara pra dar troco e aí dá as moedas e a gente ainda tem que contar. Aí ela começou a olhar pra mim, tipo, esperando que eu comentasse. Aí eu só. Aí só, tipo, só comecei a rir. Tipo aquele risinho, tá ligado? Aí, tipo, aí ela começou, continuou reclamando e ela foi embora. Aí a caixa, caixa de supermercado, é engraçado, a caixa só olhou pra mim e falou, então que ela não levasse porra nenhuma. Cara, às vezes a gente acha que a atendente não tem sentimento, não, tipo, não xinga, não fala porra nenhuma porque respeita ao cliente, mas quando, por exemplo, se você fizer merda, ou, tipo, olhar de cara feia, ou atendendo um ir com a tua cara, ele vai te descer a lenha lá quando você virar de costas. É engraçado, mano. Mas enfim. E obviamente a mulher que tava contando as moedas reclamando era uma véia. Só pode, né, cara? Tem muita véia chata por aí, mano. Principalmente as véias do supermercado. Puta que pariu. Tirando quando a minha avó vai no supermercado. Aí ela é de respeito. As outras véias que são chatas. Mas, enfim. Voltando ao assunto. Caralho. Onde é que eu parei, meu? Eu perdi o fio. Eu acho que eu tava falando da roda da vida, né? Aquela atividade que eu fiz. Eu tava falando disso aí. Se eu não tiver falado. Eu não vou ouvir essa merda de novo, porque vocês sabem que eu não ouço os meus podcasts, então se der erro, foda-se. Se, sei lá, tá nos 10 minutos, corta o áudio, não grava, foda-se. Eu vou postar. É que eu não aguento ouvir minha voz, eu me acho um mal, eu já falei isso 40 milhões de vezes. Então vamos continuar no assunto. Cara, aí eu falei das subdivisões, né, dessa atividade da roda. E aí, tipo, ela pediu pra eu marcar as paradas, né? E aí, ó, eu vou usar minhas habilidades aqui de ler no escuro de novo. Porque tem um, tem um vídeo aí que eu tava no telhado. O vídeo é feminismo, fascismo, etc. Eu gravei no telhado da casa, de uma casa. E, e aí, tipo, eu tava de noite, só que eu tava com o roteiro escrito à mão, entendeu? Eu comecei a ler o roteiro no escuro. Aí o pensador selvagem, aí o mito começou a falar que eu devo ter sido que nem um demolidor, né, cara? Eu caí num poço radioativo aí com elementos químicos e aí eu ganhei visão noturna aí. Só pode, né? Mas enfim, eu tô usando minhas habilidades radioativas de novo para no escuro. E, e aí, cara, tipo, aí as subdivisões, que eu já falei as quatro, além delas, tipo, dentro tem, tipo, espiritualidade, saúde, disposição, plenitude, hobbies, vida social, relacionamento, família, contribuição, recursos financeiros, não sei o que, etc. E aí, cara, quando eu tava, tipo, marcando essa parada, e aí, por exemplo, quando eu marquei sei lá, espiritualidade, de 1 a 10, quão satisfeito você está com a sua espiritualidade? Aí eu botei 4. Por que eu botei 4? Por quê, cara? Porque eu sinto que eu não tô... sei lá, eu não gosto de ficar falando de religião aqui no podcast, sei lá,
não é um assunto que eu gosto de ficar tratando aqui, mas, sei lá, eu marquei 4. Por quê? Porque eu sinto que eu não tô praticando, assim, o que eu acredito, sabe? Eu sou cristão, no caso, eu não sou ateu. Eu já fui ateu, mas hoje eu sou cristão. Eu já devo ter comentado isso aqui no podcast. Eu já comentei no podcast passado que eu era ateu e depois me tornei cristão de novo. Enfim, se eu não tiver comentado, alguém me lembra aí, porque não é legal. Mas enfim. Só que eu não pratico o que eu acredito, sabe, cara? Só, tipo, eu acredito, mas eu não sou próximo da minha espiritualidade. Por isso eu marquei 4. Então, cara, é coisa nesse nível, entendeu? E essas paradas são muito boas para você avaliar o quão satisfeito você está com a sua vida, porque isso revela coisas que você podia estar melhorando, porra. Se você não tá satisfeito, por que caralho você tá do mesmo jeito, entendeu? Essa atividade serve pra isso, cara. Pra você, tipo, você analisar em quais áreas da sua vida tá faltando alguma coisa, você tá se sentindo não realizado e você vai focar nessas áreas, entendeu? Que é o que eu tô fazendo. Tipo, tem parada que eu marquei número baixo, cara. A parada que eu marquei, tipo, mais baixo, que eu marquei 3, foi realização e propósito. Eu não tô, como eu falei, a porra do podcast inteiro foi sobre não se sentir realizado. É isso, cara, é isso. 3 de 10, isso não é nada. Não me sinto realizado, porra. É isso, cara. E é por isso que tipo, eu tô convencido disso, eu tô falando disso com tanto afinco aqui hoje, porque é isso, cara. Essas porra aí que te faz perceber, entendeu? Então, sei lá, eu recomendo aí, quem tiver a fim de fazer um autoexame, uma autoavaliação, faz essas atividadezinhas aí, cara, é bom. Parece imbecil, parece, mas é bom, cara. Revela muita coisa, tudo tem um propósito, cara. Não é, essas atividades não são pra você te fazer parecer um retardado, entendeu? Elas servem pra alguma coisa. Beleza? Que pariu, cara. E aí, cara, quando eu comecei aqui, hoje já é segunda, eu comecei o planejamento hoje, cara, eu vi que o bagulho vai ser foda, cara. Foi logo depois do planejamento eu já vim direto aqui fazer o podcast porque eu vi que o bagulho vai ser pesado, vai ser hardcore. E, e aí sei lá, cara, não sei como é que eu vou fazer aqui com o podcast, eu vou continuar na frequência de um podcast por semana, vai ser tipo a minha meta, entendeu? Essa vai ser a minha meta, fazer um podcast por semana. E, sei lá, cara. Cara, pra vocês terem uma ideia, eu tava pensando em fazer sobre o podcast de hoje. Cara, eu vou fazer isso num podcast futuro, só avisando. Mas por exemplo, eu tava pensando ontem em fazer o próximo podcast, tipo, a primeira meia hora eu ia falar sobre só banalidades, sobre merda. Ia só, tipo, fazer literalmente apenas um cara cast, falar sobre um monte de banalidade. E a outra meia hora eu ia falar sobre um tratado sobre o sublime e o belo do Kant. E aí eu ia começar o podcast assim, galera, é, a primeira meia hora do podcast eu acho que vocês vão gostar, mas a última meia hora vocês podem fechar que vai ser uma bosta. Então, pra quem não gosta dessas coisas aí de filosofia, melhor fechar que vai ser uma merda. E é isso, cara. E aí, tipo, mas como aconteceu essas paradas ontem, eu acabei vindo com essa ideia e eu devia ter falado logo no começo do podcast, fechem aí o podcast. O podcast aqui vai ser uma palestra de autoajuda. Mas não é isso que eu tô querendo, cara. Não é fazer uma palestra de autoajuda pra vocês. Só tô, tipo, falando, cara, que não tem, tipo, reflexões melhores pra você fazer do que ouvir de pessoas que estão passando por um momento difícil, entendeu? As melhores reflexões vêm, vêm daquelas pessoas que, tipo, que estão tentando te falar alguma coisa, estão tentando te ensinar, estão passando por um momento difícil. É de lá, é desses momentos que você tira as maiores lições, entendeu, cara? Eu relato minha situação, primeiro, que eu sinto como se o podcast fosse uma terapia. Eu me sinto bem fazendo isso, eu tô gostando de fazer, tá ligado?
é prazeroso pra mim. Segundo, porque eu acho que das minhas experiências, sei lá, vai que vocês tiram alguma coisa de útil aí, né, cara? Não tô... Já que eu tive tanta dificuldade pra assimilar essas coisas que eu tô falando, demorou muito, cara. Vai que algum de vocês aí, alguns conseguem assimilar isso só ouvindo. É difícil, cara. Eu reconheço, cara. Pra eu me reconhecer como um merda demorou, cara. Mas é aquilo que eu falei. Se reconhecer como merda é difícil, mas é o primeiro passo. Mas depois que você dá o primeiro passo, não adianta você ficar parado. Você tem que continuar caminhando. E essa é a parte mais difícil de todas, é continuar caminhando, entendeu? É foda, mas... É tipo aquela frase, cara. Frase bem legal. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. E é isso. É isso, porra. Até o final da sua vida, cara. Com o primeiro passo, você continua andando aí. E eu tô perdendo o fio. Por que eu tô perdendo o fio? Eu terminei de falar sobre um assunto que eu pensei que ia dar o podcast inteiro. Deu. Eu poderia ficar enrolando aqui, eu poderia ficar falando um monte de merda, tentando enrolar o máximo possível. E eu sou um cara que todos os podcasts praticamente vão ter 1 hora. Eu acho que é muito importante ter 1 hora, porque eu acho que é importante. Porque eu gosto de número redondo, tá bom? Número redondinho, não é bonito, cara. Você vê aquele podcast tipo 1 hora, cara. Nossa, você fala que delícia, cara. Aqueles podcasts de 1 hora, entendeu? Aí o negócio fica melhor ainda quando você vê aquele podcast de 2 horas. Nossa senhora. Por exemplo, o podcast que o Thiago e o Sozinho no Mundo fez com o Porco Suíno há 2 horas e quanto? 40 minutos? 2 horas e sei lá quantos minutos. Cara, é bom demais, cara. E eu não sei vocês, cara, mas tipo, não vou falar. Ah, fala disso aqui, cara. Não, melhor não. Eu vou ficar quieto. Mas enfim, cara, eu queria. Eu não pude fazer isso no meu último vídeo, mas eu gostaria de recomendar alguns podcasts pra vocês que eu fiquei devendo, cara. Eu fiquei devendo de recomendar alguns podcasts que eu ouço e que, na minha opinião, são muito bons, cara, e muito interessantes. Cara, é mais fácil aqui no esgoto, entre aspas. Tem muita gente que não gosta desse tema, mas eu acho é bom. Porque ele literalmente usa o esgoto dos podcasts, se você vai comparar com os grandes podcasts aí, entendeu? Mas hoje em dia, cara, os podcasts que eu ando ouvindo e que são muito bons, cara, eu realmente recomendo. Primeiramente, por exemplo, deixa eu só ver aqui. Onde é que eu vejo a lista de canais inscritos, hein? Aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Eu fazer um agradecimento especial, né, cara? Eu também recomendar. Todo mundo aqui já deve ouvir o Cagando e Andando, o Caçamba Podcast, o Sociedade Primitiva, o Decadência, o Porco Suíno, o Sozinho no Mundo, entendeu? E eles todos, cara, são um podcast de excelente qualidade. Eu adoro ficar ouvindo eles, apesar da guerra da podosfera aí que está acontecendo ultimamente. E está abalando o mundo dos podcasts, só que não, né? Ai, ai. Só que não, mas. É, cara, gostaria de recomendar, deixa eu ver. 2, 3 podcasts especial que eu ando dando uma acompanhada e tô achando muito bons. Ó, é propaganda pros caras do podcast, hein? Primeiro, o podcast Falando Sozinho, cara. É muito bom, cara, o podcast Falando Sozinho, entendeu? Tipo, eu comecei a ouvir ele depois que ele comentou num vídeo meu num vídeo meu com aquele que eu fiz a entrevista com o Will do Todo Dia Podcast, que é outro podcast excelente, vão lá dar uma olhada. E cara, é muito bom esse podcast Falando Sozinho.
Ele tem vários vídeos bons. Ele é tipo ele daquele negócio, tá? Realista, tá ligado? Não sei o que, mas mesmo pra quem não gosta, tipo, do realismo, esse negócio aí do militar, não sei o que lá, pua, o que for aí, é, dá uma olhada lá que o cara não fala só sobre isso, ele fala sobre muita coisa, ele faz entrevistas muito, muito doidas com os convidados aleatórios, é muito divertido. Ele faz podcasts tipo, curtos, mas também as entrevistas são longas, entendeu? E tipo, ele é um cara bem interessante. Ele também sempre comenta nos meus vídeos, eu sempre comento os dele lá, ajudar uma força, entendeu? É bem interessante, eu recomendo vocês darem lá uma olhada, beleza? Aqui é o Merchan. Merchan apenas um cara cast. Obviamente eles estão me pagando para fazer o Merchan, né? Eles estão me passando um dinheiro debaixo do pano aqui para fazer o Merchan, mas isso a gente aceita, né? Porque, cara, é Brasil, porra, Brasil, cara. Como é que você. Se você não for corrupto, você não é um cidadão de verdade, ó. Não é? Se você, sei lá, se você não for um pouquinho corruptível, aceitar um subornozinho, entendeu? Aí você não é brasileiro de verdade. É tipo aquele brother lá, ele, na escola, ele te fala, ô, velho, deixa eu, eu te pago, sei lá, 15, 20 conto e você faz um trabalho pra mim. Opa, claro. Ou sei lá, deixa eu colar de você, eu te pago 2 conto. Nossa, cara, teve uma história muito boa, que eu vou contar agora, é, no meu sexto ano, pra você imaginar, sexto ano, eu devia ter o quê, cara? Nossa, sexto ano. Cara, no meu sexto ano eu devia ter uns, deixa eu ver, 11 anos. Eu tinha uns 11 anos, isso. E aí, na aula de filosofia, a gente fez um bagulho de tribunal, tá ligado? Aí você podia se inscrever entre ser advogado de acusação, advogado da defesa e... Pera aí, o café com leite ali. Ficou frio, mas tudo bem. E você podia ser juiz, júri ou promotor. Enfim, aí você se inscrever. E eu, naquela época, eu achei que ser um advogado de defesa era legal pra caralho. E aí eu me inscrevi pra ser um advogado de defesa. Aí o que é que aconteceu, cara? O caso era tipo o seguinte, o professor ia dar um caso e a gente ia ter o réu e a gente ia como um tribunal mesmo. Só que em vez de ser um advogado para cada lado, seria uma equipe de advogados e cada um ia fazer tipo argumentação, tá ligado? Só que a gente ia lá na frente, fazer a argumentação pra frente da sala, falava com a galera, entendeu? Dava os pontos, perguntava pro réu, entendeu? Uma coisa bem massa, um conceito bem interessante. E aí, cara, tipo, o caso era o seguinte, o réu é líder de um movimento contra como é que fala? Um governo opressor. Tipo, ele é líder de um movimento rebelde contra um governo opressor. E ele é acusado de vandalismo e destruir propriedade privada. Destruir loja, assim, pegar os seus conteúdos da loja e dar para os pobres, entendeu? E aí o que aconteceu, cara? Aí, tipo, eu tinha que defender. Apesar de eu não concordar e achar um caso perdido, eu fui lá defender. Eu comecei, tipo, eu fiz aquela clássica defesa de advogado, tipo, de falar, como é que é? De falar mas a família... Eu perguntei pro réu, tipo, o réu podia inventar a merda que quisesse na hora, entendeu? Aí eu perguntei, você tem família? Aí o réu, sim, tenho 3 filhos. Eu falei, olha só, meu prezado júri, o réu tem 3 filhos. Aí eles estavam passando fome, aí o réu, óbvio, que eles sendo definidos, estavam passando fome. Parecendo, parecendo aqueles tribunais que a galera fica gritando, tá ligado? Aqueles parlamentos. Aí os filhos do réu estavam passando fome, senhores. Aí os integrantes do movimento estavam com fome, estavam passando dificuldades. Aí o réu, todos estavam passando dificuldades. Aí eu falo, contra um governo opressor, um governo totalitário, não é justo que eles tenham o direito de buscar alimentos, já que o governo não provê, de buscar alimentos para seus filhos que estão passando fome, uma situação desesperadora.
Aí como eu tinha dado uma pesquisada no dicionário antes, eu falei, como é que é? É completamente desumana a condição de vida. Eu era um puta de um mala, mano, caralho. Eu era um puta de um mala do caralho lá na frente, mas usando aqueles argumentos besta de qualquer advogado, tipo, de esquerdista, argumento de esquerdista, mas naquela época eu nem me preocupava com essas porra, só queria defender. E aí tipo, o júri, é verdade, eu estava passando fome. Aí o júri inteiro se comoveu, tá ligado? E, e aí o que aconteceu foi que, tipo, foi votar, né, a parada, foi pra votação, e aí a gente, como é que fala? A gente, a gente recebeu a votação e, cara, eu tava confiante que ia ganhar porque eu dei um puta discurso lá na frente. Aí eu, eu, eu achei que o bagulho tava garantido. Só que aí o juiz de repente falou, o juiz falou o seguinte, é, a acusação fez pontos, aí tipo, o júri que votava dava a sentença e o juiz só precisava ler a sentença, entendeu? Mas, aí o juiz leu, o júri, como é que é? O júri decidiu que o réu é culpado. Aí tipo, aí eu, porra, mano, como assim, cara? Meu discurso foi excelente, foi foda, entendeu? O que deu errado? Só que aí, tipo, de repente o júri começou a olhar um pro outro e falar, tipo, quem marcou que o réu é culpado? Tipo, nem começou a tipo, se olhar com aquela cara de um ponto de interrogação na cabeça, que aparentemente ninguém tinha, como é que fala? Tinha botado que eu era culpado. Aí a galera começou a desconfiar e a minha bancada da defesa foi lá, tipo, no juiz ver os papéis. E aí, como é que fala? Aí aconteceu que os papéis estavam todos dizendo, tipo, inocente, 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 inocente. E aí a gente, tipo, nem começou a ficar meio puto. Por que tu falou que era culpado? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que aí, de repente, a aula acabou. Aí o bicho, o juiz, foi, tipo, deu o pé. Só que um cara da minha bancada era um bicho fortão, mano. Pro sexto ano, o cara, tipo, sei lá, 1,70 m. Pro sexto ano, isso é uma puta altura, meu. E aí o cara chegou, pegou o juiz e perguntou que porra é essa, não sei o que, não sei o que, como é que. Como é que é? Corrupto? É corrupção? Aí eu. Aí de repente, mano, o cara só. Um cara da acusação só tipo. Falou assim, não, é que eu paguei 2 contos pra ele. Paguei umas balinhas pro bicho, pra ele botar que o bicho era culpado. Ou seja, cara, nem criança, meu. Nem criança nessa porra. Nem criança que era pra ser o ápice da inocência. Que era pra ser seres puros. No Brasil não sobrevive nem até o sexto ano. O cara se corrompe por 2 contos. o, cara, o cara muda a decisão do tribunal inteiro por causa de 2 contos, meu. 2 contos, 2 contos dá pra comprar a porra de um salgado. Assim não dá, meu. Mas enfim. Eu lembro dessas histórias, cara, muito bom. Eram bons tempos. E aí o outro podcast que eu gostaria de recomendar é o podcast com 3 inscritos aqui que... Cara, eu vi o primeiro vídeo hoje e achei bem interessante. Eu recomendo vocês darem uma olhada, é o Sanatorium Podcast. E eu fui ver o vídeo dele hoje. Quando ele começou a falar, eu pensei, tipo, eu me identifiquei, porque o cara já começou falando, não sei porra nenhuma de edição, tô gravando no celular. Porra, foi assim que eu comecei, mano. Cara, eu sempre eu comecei a gravar tudo na merda do celular, cara. Tanto que eu tô pensando em. Não, isso é surpresa, mas enfim. E aí eu comecei tipo, a gravar. Quando eu comecei a gravar, quem tava aí, eu gravava tudo no meu celular. Com a câmera do celular, com o microfone do celular, não editava porra nenhuma. E ficava gravando, tá ligado? E às vezes o vídeo cortava na metade, porque o meu celular não aguentava o tamanho do vídeo, era muito pesado. E aí, tipo, era meia hora de vídeo no celular, ele não aguentava e cortava no meio e ficava, tipo, eu começava falando um assunto e de repente cortava no meio e ficava sem assunto, entendeu? Então eu achei muito interessante, o cara tá com seus primeiros 3 inscritos aí. Tipo, então vamos lá dar uma força aí pro Falando Sozinho Podcast e pro como é que é? Pro Sanatório Podcast. Além dos outros aí já famosos, conhecidos, Todo Dia Podcast, Sozinho no Mundo, Sociedade Primitiva, Porco Suíno, Decadência, como é que é? Caçamba, Cagando e Andando, e etc. E outros
E tem um bem interessante agora, cara, que eu dei uma olhada, já ia me esquecendo. O Out Club Podcast. Eles têm, uns vídeos bem legais, tipo, são vídeos longos pra caralho. Então é muito bom, tipo, pra botar de noite, tipo, sei lá, você vai dormir, você bota lá, deixa rodando, entendeu? Ou você tá afim de ver um papo cabeça, assim. Pelo que eu entendi, são dois caras comentando. É bem interessante. Então eu recomendo vocês darem lá uma olhada também. A Out Club Podcast. Dê uma olhada nesses três aí, uma força lá no canal dos caras. E, e dá uma olhada aí no. Como é que é? Nos podcasts já conhecidos aí, que eles também me dão força. Aí o Hernani, o Thiago, do Sozinho no Mundo. A galera toda aí sempre me dá um apoio, beleza? E também agradecer a vocês, aos inscritos que sempre me dando a maior força, apesar desse podcast ser um lixo. Que eu considero ele um lixo, mas se vocês gostam, né, cara? Quem sou eu pra dizer qualquer coisa, né? E muito obrigado. E cara, uma coisa da minha edição, que eu deu 1 hora já, eu já era pra ter encerrado, mas o meu podcast tem uma parada muito interessante, que é no programa que eu edito não, que eu boto, transformo o vídeo para MP3 do Audacity, quer dizer, transformo o arquivo de MP3 para arquivo de vídeo. Eu geralmente perco o último minuto do podcast, só que eu tenho a mania de falar coisas importantes no último minuto e aí, tipo, esses avisos importantes, coisas importantes, eu perco, assim, na hora da edição. Então, o que é que eu vou fazer? Os últimos momentos do podcast vão ser dedicados a eu falar porra nenhuma, só para evitar esse erro aí. Então, E se não der o erro, eu só vou ficar parecendo um retardado aqui, entendeu? Então, tipo, não tem problema. Eu já faço isso todo dia mesmo. Então, eu só vou ficar aqui esperando o até eu achar que dá segurança para eu não perder o meu último minuto e se der certo, deu, felicidades. Eu só vou ficar parecendo um otário aqui, estalando os dedos e esperando o podcast seguir sem pauta, entendeu? Quem quiser já pode desligar aí, mano. Pode desligar, não vai ter mais nada, não vai ter coisa interessante. Provavelmente vocês nem vão ouvir isso aqui. E se ouvirem, meus pêsames por terem de ouvir essa merda. Mas acho que tá bom pra encerrar aqui. Então eu vou encerrar de vez. Muito obrigado aí a todos. Um grande abraço e falou.